E a conversa hoje é com as mulheres. Ainda sobre aquelas perguntas que recebi semana passada, dessa vez, conforme já havia falado, resolvi juntar duas que eu acho que tem tudo a ver. A primeira é: mulheres inseguras atrapalham o relacionamento? Como aumentar a autoestima das mulheres? Gente, vamos por partes. A insegurança tende sim a atrapalhar as relações. Mas qual um dos fundos da insegurança? Não seria uma baixa autoestima? Quando eu não estou suficientemente de bem comigo, eu parto do princípio que eu não fico segura de mim mesma. E se eu não estou segura de mim, comigo mesma, como eu vou estar segura de que outra pessoa vai estar inteira comigo? E aí já pode dar margem para ciúmes, para cobranças, para tentativa de controle do outro, porque aquela pessoa que tem medo de ficar só, que acha que se não tiver com este parceiro, parceira, não vai ter outra pessoa na sua vida. Bom, essa pessoa tende a se agarrar com unhas e dentes, e aí controla, e aí monitora, e aí fica cerceando muitas vezes o companheiro. A outra coisa que pode acontecer também é que nessa relação, se a minha autoestima tá tão baixa, é como se eu estivesse esvaziada de mim mesma. Sabe aquela coisa que vai se encolhendo, que vai perdendo sua personalidade? E aí, no relacionamento, esse tipo de insegurança gera uma situação desigual, em que se eu tô vazia de mim, se eu fico insegura, se eu fico com medo de ficar sozinha, então eu vou me sujeitar a tudo que o outro propuser, o que o outro quiser. Eu acabo perdendo, às vezes, até a minha personalidade. O que eu já tinha, porque tem pessoas que são inseguras uma vida inteira. Eu não tô dizendo que é o relacionamento que a deixou insegura, no caso falando de mulheres. Mas o que acontece é que essas pessoas vão ficando as famosas concordinas. Vamos no restaurante? Vamos. Qual que tu quer? Qualquer um. O que tu vai fazer? O que tu fez de bom hoje? Como é que foi teu dia? Tava tudo bem. E essa pessoa vai ficando, essa insegurança vai esvaziando, esvaziando. E o que acontece com o outro que está na relação? Primeiro que só ele tem brilho, só ele tem poder, só ele tem... é passível de admiração, digamos assim. Porque ele está mais inteiro, ele está seguro de si, ele está preenchido dele mesmo. A mulher que está insegura, neste caso, e que vai se esvaziando, ela não está se admirando. E se ela não está se admirando, como ela vai se sentir admirada pelo outro? E eu diria mais, como que o outro que a está olhando vai admirar alguém que está cada vez mais se esvaziando de si mesmo? Então a pessoa muito insegura tende sim a prejudicar no seu 50%, que é o que eu sempre digo, a relação, no sentido que ela, sem perceber, vai se anulando, vai se diminuindo, e se diminuindo aos seus olhos, se diminui também aos olhos do outro. Aí a gente já parte para a segunda pergunta, que é: como melhorar a autoestima? E melhorar a autoestima é óbvio que não é para um relacionamento. A gente melhora a autoestima da gente pra gente mesma, pra gente ficar bem, pra gente estar inteira. Eu lembrei até de uma outra pergunta que fizeram, eu fiz um videozinho nos stories, por que às vezes pessoas separadas postam tanto no Instagram? E eu disse, pode ser simplesmente um resgate da autoestima, pode ser porque essa pessoa sente que agora pode, porque ela gosta do que ela vê. E é isso que a gente precisa buscar, não as fotos do Instagram, claro, mas buscar o que a gente pode gostar na gente mesmo.
Na hora que eu começo a olhar para mim e ver quais são minhas forças, quais são as minhas competências, quais são as minhas aptidões. E eu não tô falando do físico, gente. O físico é uma das coisas que a gente se preocupa, mas a gente esquece que a gente é muito mais que isso. Nós mulheres temos uma tendência, muitas vezes, cruel conosco mesma. A gente se olha no espelho e a gente não tá procurando o que a gente gosta. Quais são nossos melhores recursos? A gente olha procurando. Engordei 1 quilinho. Tô vendo uma ruguinha aqui, ó. Meu Deus, eu já tenho que puxar isso. Ai, meu Deus, tem um fiozinho branco aqui. E assim a gente vai, cada uma no seu olhar, procurando o que a gente tem que possa nos desagradar e muito em função do que o outro vai olhar e vai se desagradar com a nossa imagem. Primeiro, a gente não é só a imagem. A gente também é imagem. E claro, coisas de estética são muito boas, eu particularmente gosto, mas não é tudo. A gente não pode ficar procurando qual é o defeito, mas o que eu tenho de bom? Qual é a minha força? Quais são meus recursos? E o que eu não gosto, se eu achar que está me incomodando o suficiente para que eu faça movimentos, vou atrás de tentar mudar. Mas por mim. Porque se eu ficar tentando procurar, puxa aqui, puxa ali, repuxa ali pelo outro, eu nunca vou estar satisfeita. E o outro, pro outro isso não é importante. Pro outro, e falando com vocês mulheres que se preocupam tanto com isso, eu posso garantir que pro outro é muito mais importante ver a postura de vocês, a segurança de vocês, a autoestima de vocês. Isso é muito mais atrativo numa relação do que se vocês têm uma ruga, uns quilos a mais, uns quilos a menos. Não é isso que vai aproximar ou afastar alguém. Mas é como vocês lidam com o que vocês têm. E aí, voltando, que o que a gente tem não é só o físico, mas que a gente tem e todo mundo tem. Tem pessoas que se olham e que acham que não tem recurso nenhum. Mas eu não tenho aptidão para nada. Mas eu não tenho competência para nada. Duvido. Eu duvido. Você não tenha um bom olhar, um olhar amoroso, acolhedor para com você mesma. Porque na hora que você começar a olhar com este olhar de acolhida, com esse olhar de procurando onde é que eu posso me aprovar, você vai achar sim as suas competências e as suas aptidões. Ah, eu só sei na minha vida cozinhar. Gente, que maravilha! E quanta coisa, tanto no âmbito familiar, tu pode fazer com essas características, como eu vejo muitas mulheres que me cercam, que usam esse grande dom para se sustentarem, para daqui a pouco virar grandes empresárias através disso, e quando vê, já estão montando empresas, já estão gerando empregos. Então, o que parecia, ai, meu único recurso, pode ser uma bênção, se tu souber usar. E aí, quando começa a usar nesse sentido de valorizar, já começa a melhorar a autoestima. E aí já começa a ter outra postura, porque uma coisa é alguém que tá assim, né? Que atenção que essa pessoa chama. E a pessoa que tá assim, inteira, feliz, não tô falando em arrogância, tô falando em estar bem, feliz consigo. Qual é o olhar que vai, essa pessoa assim vai angariar? Perdi a palavra. Que olhar essa pessoa vai atrair? Não é o de aprovação, não é o olhar de admiração, porque alguém que se admira também é admirada pelos outros. Porque as outras pessoas, e agora eu tô extrapolando o perímetro dos relacionamentos afetivos, eu tô falando de amizades, de parcerias profissionais. Bom, se as pessoas olham pensando, se aquela pessoa confia tanto assim nela, algo de bom há de ter. Acho que também eu posso confiar nela.
Então, gente, a gente resgatar a autoestima da gente passa por mudar o nosso próprio olhar para conosco mesmas. Passa por a gente parar de lançar no espelho o olhar de reprovação, crítica, julgamento, diminuição da autoimagem e a gente começar a procurar. O que tem de bom ali? O que tem de bom ali por fora e ali por dentro? E é nessa hora que a gente consegue fazer esta mudança no olhar, a gente consegue promover outras mudanças na vida que vão reforçando a autoestima, porque a gente acha uma competência aqui, outra coisa positiva ali, outra beleza ali onde a gente não via. E aí, a gente vai mudando o olhar em tudo à nossa volta. E quem está em um relacionamento, inclusive, fica mais seguro. Não precisa mais controlar o outro, porque se dá conta que o outro, se está com a gente, é porque quer, porque ele enxerga coisas que nós não enxergávamos. E se não quiser, tá tudo bem, eu me garanto também. A gente pode ficar bem na hora que a gente está bem com a gente mesmo. E quem tem medo aí de ficar sozinha, olha só, na hora que tu estiver bem contigo mesmo, só vai ficar sozinha se for opção. Se tu tiver com vontade nesse momento, ou se tu não achar alguma pessoa que encaixe, sei lá, nos teus planos e projetos de vida, mas não vai estar com alguém por medo, porque eu me sinto tão pouquinha, tão pequenininha que eu não dou conta de ter outra pessoa. Me contento com o que eu tenho. Então, pessoal, mulheres, pensem nisso. Juntando, né, a insegurança com a baixa autoestima, nas relações ou fora das relações, o que nos importa é mudar este olhar. Vamos trocar as lentes? Vamos escolher umas lentes mais generosas para conosco mesmas? Fica o desafio.